Bom, pessoal, estamos diretamente do 15º Congresso Baiano de Oftalmologia. Eu sou Renan Aleluia e o convidado do momento, Dr. Marco Aurélio. Dr. Marco Aurélio é simplesmente um oftalmologista que trouxe o transplante de córnea para a Bahia. Estudou há 51 anos atrás, em São Paulo, e trouxe esse grande feito para cá. Dr. Marco, obrigado pela sua presença. Conta um pouquinho para a gente quem que é Dr. Marco. Bom, meu nome todo é Marco Aurélio Oliveira Mendes. Formei em 1973. Fui para São Paulo em janeiro de 74. Comecei transplante de córnea em 1977, julho de 77. E de lá para cá, me especializei em São Paulo até janeiro de 81, quando volto para a Bahia, para poder fazer pelo meu estado o que eu aprendi oportunamente lá em São Paulo, que foi minha terra, minha segunda terra, digamos assim. Eu adoro. Te acolheu bem? Muito. São Paulo, para mim, é minha terra de escolha. Bahia é terra de nascimento. Bom, uma das histórias que eu gosto muito de compartilhar do Dr. Marco é esse desafio que ele teve há 5 décadas atrás de trazer o transplante de córnea aqui para a Bahia. Doutor, Quase sim. quase, né? 5, né? Porque foram há 40 e poucos anos. 40 Chegou e a pouco, 50. né? Porque uma coisa é a formatura, outra coisa é a especialização e depois a dinâmica de trazer para cá o Perfeito. trabalho. Né? Naquela época, como que era a medicina? A medicina nunca mudou. O que mudam são as pessoas, né? Medicina é sempre igual, o doente é doente a vida inteira. Agora, houve um crescimento muito grande da área médica, e não só em termos de conhecimento, como em termos de tecnologia. Quando eu me formei, o que a gente tinha de exame laboratorial, radiologia, era só raio-x. Não tinha ultrassom, não tinha tomógrafo, não tinha ressonância, não tinha nenhum procedimento videolaparoscópico, não tinha nada. A gente foi fazendo outras faculdades ao longo da vida, porque cada dia vem uma coisa nova, aparelhos novos em todas as áreas, e a gente mal dá conta da nossa área, Imagina de outras. imagine de outras áreas. Então, o crescimento humano, eu costumo dizer com muito prazer, inclusive, que a minha geração foi testemunha de uma mudança, a minha e a que está em volta de mim, melhor dizendo, foi testemunha de uma mudança no mundo como nunca houve igual. A minha pobre experiência de vida, digamos assim. Porque a gente viu um pouco do passado, vimos o presente e estamos testemunhando o que vai ser o futuro. E a gente viu toda essa transição em todas as áreas da vida, na área musical, na mudança de hábitos, de vestimentas, a evolução da tecnologia como um todo, a televisão, os automóveis, tudo evoluiu de uma maneira fantástica. Né? O homem chegou à Lua, os médicos fizeram os transplantes, né? E então foi uma evolução fantástica e eu presenciei tudo isso. Da mesma forma que o doutor presenciou a evolução do transplante da córnea. Sim. Como que era feito o transplante da córnea? Não, o transplante, o que teve de mudança foi só a técnica de alguns transplantes lamelares. Mas a técnica eu já tive a oportunidade de ter aprendido desde a minha época de aprendizado, os transplantes penetrantes e os lamelares. Mudou apenas técnica no sentido de transplante lamelar. Não é que não existisse, eu já fazia transplante lamelar antes da técnica atual, que continua em vigência. Não houve anulação de uma técnica pela outra. As duas continuam em paralelo, dependendo do caso. Em alguns casos, né? Exatamente. Excelente. E, basicamente, doutor sendo um dos principais palestrantes do congresso de hoje, uma pergunta que eu gosto muito de fazer é: qual que é a importância de um congresso desse porte para a sociedade médica, não só da Bahia, mas do Brasil? O Brasil é outra coisa fantástica que evoluiu no Brasil, foi que todos os lugares hoje têm seu corpo médico, né, corpo docente, capacitado,
e dando oportunidade a esses médicos que se capacitaram, que aprenderam e que têm a possibilidade de poder ensinar, trouxe para suas regiões, sem precisar que a gente esteja convidando médicos de outros lugares, porque essas pessoas já estão preparadas para isso, entendeu? Claro que quando você convida um colega de outro estado, com experiência maior, tal, é muito gratificante, né, ter a presença das pessoas, mas hoje a gente tem colegas jovens muito bem preparados. E isso não é só na Bahia, não. Eu acho que isso cresceu no Brasil inteiro. Foi muito bom. E o fato de você ver um congresso como esse aqui hoje, a maioria dos palestrantes são baianos. Temos alguns convidados de fora, claro, como sempre, em todo lugar assim do mundo. Você tem a prata da casa, mas você tem a prata de fora, né? Promove o intercâmbio cultural também. Isso é o mundo inteiro faz. E a Bahia, graças a Deus, chegou nesse ponto de evolução, né? A sociedade Aliás, daqui não só é a muito Bahia, eu forte, acho que né? o Brasil, quase todo, já está nesse. Tenho a impressão que sim. Perspectiva de futuro, com 50 anos ali de história, quando o doutor olha para frente, o que o doutor enxerga? Bem, se você faz essa pergunta à minha pessoa, eu digo o seguinte: eu não pretendo parar de trabalhar enquanto tiver saúde, disponibilidade física e mental, né, para manter a minha profissão. E eu gosto de me espelhar sempre nas pessoas que foram capazes de. Então, eu conheço o meu professor, por exemplo, que foi o doutor Tadeu Cimental, que era de São Paulo, ele está com 91 anos de idade trabalhando, operando, atendendo, fazendo congresso. Eu tive um cliente aqui da Bahia, que é um professor de dermatologia, doutor Guimarães, que era professor de dermatologia. Eu atendi ele com 96 anos de idade, trabalhando na área dele, Ativo. ativo, com capacidade mental e, inclusive, oftalmológica perfeita, que aquilo me admirava, ele tinha uma visão de 100%, que era perfeita para a profissão dele, que era dermatologista, que é um observador para dar diagnóstico. Excelente. E, doutor, como o transplante de córnea, ele é um procedimento que ele transforma vidas, né? É possível dizer que, ao longo dessa jornada, o motivo do doutor ter escolhido essa prática é o propósito ou o impacto que aquilo gera nas pessoas? Me conta um pouco do que você viu no transplante de córnea para você dedicar praticamente a sua vida inteira. A gente é feito de escolhas, né? Quando eu estava fazendo minha formação, eu fui convidado pelo meu professor a entrar nessa área, que foi um dia muito feliz na minha vida, que ele olhou para mim, perguntou se eu não queria fazer, eu disse, não podia perder aquela oportunidade. Naquela época, era a área que mais se despontava na oftalmologia, porque a área de retina, por exemplo, que é uma área que cresceu muito depois, ainda estava engateando. Depois foi que a retina tomou um impulso muito grande, que é uma especialidade assim grandiosa também. Mas o transplante deu oportunidade de recuperação de visão de muita gente, como continua dando, né? E isso agora é a custa de muito trabalho, porque para você chegar a ser um bom técnico em cirurgia de transplante, você tem que fazer um grande treinamento, se aperfeiçoar cada vez mais para ter bons resultados. Senão você não vai ter os resultados que você gostaria de ter se você não for um bom artesão, entendeu? Então o transplantador é uma pessoa que tem que realmente ser um bom cirurgião. Doutor, quando o doutor acorda num dia comum, qual que é a primeira coisa que vem pela cabeça? Mas trabalhar. Pergunta difícil, né? A gente aprendeu em medicina que o médico é um trabalhador, e eu costumo dizer que se todos os profissionais de todas as outras áreas do país trabalhassem tanto quanto um médico trabalha, não é que outras áreas não trabalhem muito, mas todo mundo trabalhasse igual ao médico, a gente teria um país fantástico, porque o médico trabalha muito, de modo geral. Estuda também, né? E estuda muito. É outra coisa que você não pode deixar, né? Porque se você não estudar, você vai ficando para trás. Porque todo dia tem uma atualização, todo dia tem uma coisa nova, um invento novo. E uma coisa interessante é que depois da internet,
depois dos meios digitais de comunicação, o conhecimento das pessoas do mundo inteiro chega ao outro Instantaneamente, né? imediatamente. Antigamente levava um tempo para ser publicado, para chegar num livro e tal. Hoje não. Você sabe de tudo. Tanto que na Covid, por exemplo, houve uma coisa fantástica que foi assim, pegou todo mundo de surpresa, a classe médica toda despreparada. A gente Novidade para todo ninguém mundo. sabia nada. Você conversava até com pessoas da área específica de tratamento de doenças, né, agudas, infecciosas, ninguém sabia. E todo mundo teve que aprender rápido. Então, eu, por exemplo, que não sou infectologista, mas eu disse, porra, eu só estou aqui em casa, parado, porque fica em casa. Eu vou estudar esse tema, porque eu não quero ser acometido e eu tenho que ajudar as pessoas que eu Ou conheço. seja, doutor, E a minha família, inclusive a minha. Né? todo médico virou um pouquinho infecto. Veja bem, todo que quis fazer Excelente. essa linha de estudo, porque tem muito colega que não se envolveu, não quis se meter e tal. Eu, particularmente, fui um dos que me envolvi e tentei aprender o máximo possível. Tanto que eu tratei muita gente. E mudou conduta. Hein? Mudou conduta, porque, obviamente... Sim, cada dia que você aprendia uma coisa, você incorporava. Você tinha que fazer. E isso foi graças ao WhatsApp, graças ao celular. Porque as comunicações foram imediatas. E aí você tinha contato que uma pessoa, que um médico na Espanha pensou, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, porque sempre tem um médico que conhece um médico de outro lugar, e daqui a pouco botava no grupo e você interagia de uma maneira fantástica. Dessa forma você acelerava, né? Foi uma atualização assim quase que imediata. O crescimento do tratamento da Covid, para quem acreditou nos bons médicos bem intencionados, foi muito grande. Agora, tiveram os médicos que não quiseram dar ouvido. No Brasil, particularmente, teve uma imprensa negativa, que chamou os médicos que estavam acreditando nisso de negacionistas. Absurdo um negócio desse. A imprensa se meteu por saber mais que o médico. Deu no que deu. Hein? E deu no que deu. E deu no que deu. E continuou dando. Continuou dando. Porque tem as consequências aí. Né? E, doutor Marco, a gente estava brincando um pouco no briefing, né? O que eu tenho de idade, o doutor não tem, ou melhor, o que o doutor tem de experiência, eu não tenho de idade. E eu aprendi um termo, não vamos falar esse termo, coeiros, como é que é? Você não tinha nem nascido, eu sabia, eu lhe conhecia. Sim. Isso quando os pais são amigos. Né? Exatamente. Ao longo dessa jornada toda, doutor, se o doutor pudesse colocar um grande troféu, algo que o doutor se orgulha muito, uma só, que eu gosto de deixar difícil, o que seria? Você fala em relação à minha pessoa? Eu quero os dois agora, em relação à sua pessoa. Minha pessoa. O CPF e depois o CRM. A gente já conversou em relação a isso, né? Porque a minha grande conquista foi ser médico, né? E conseguir fazer uma coisa que poucos faziam, que era transplante de córnea. Então, isso me deu uma satisfação muito grande, um prazer enorme, uma sensação de dever cumprido. Eu vim para esse mundo e tive uma função importante, não fui mais um na multidão. Isso dá uma satisfação muito grande. Né? E agora, esse foi o CRM. E o CPF? Qual é o maior orgulho do CPF? Mas eu tenho um orgulho muito grande de ser uma pessoa de bem. Sou direito, honesto. Respeito a maioria das pessoas, só não respeito aqueles que não merecem respeito. Né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa direita, reconhecido com esse perfil. Muito bom. Isso me deu a minha tranquilidade até hoje de vida. Né? E, doutor, para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você compartilhasse ou desse um conselho com toda a bagagem que o doutor tem, não só para os colegas médicos, mas para a sociedade, para mim, para os meus colegas que estão ali no nosso apoio. Com toda essa experiência que eu gostei desse tom leve que o doutor conduz, seria o conselho? Conselho maior de honestidade, sinceridade. Isso abre as portas para qualquer pessoa.
pessoa direita, sincera, trabalhadora, ele vai ser sempre respeitado. Para a classe médica, o conselho que eu daria é que a classe médica deveria se unir mais e acreditar no conjunto da sua especialidade ou da sua profissão e não pensar em si próprio apenas, porque a pessoa sozinho não faz volume. E sem o volume você não enfrenta as adversidades que o mundo criou. E que fica complexo a cada dia. Fica muito difícil você enfrentar sozinho o que está aí. Entendeu? Então a classe médica deveria se unir mais para poder reivindicar e buscar os direitos que não lhe deram. O médico no Brasil não tem um emprego que remunere ele, que dê tranquilidade na idade avançada. A gente não tem uma aposentadoria em nenhum nível de setor público, nem municipal, nem estadual, nem federal, que garanta uma velhice tranquila de aposentadoria. Não existe isso. O médico foi muito desrespeitado. É diferente de outras áreas que têm aposentadorias, eu não digo grandiosa, mas que dê tranquilidade. E isso, para mim, aconteceu porque a classe médica trabalhou individualmente a vida inteira, achando que ele era capaz sozinho de chegar lá, só que o mundo mudou e ele sozinho não vai poder mudar mais nada. Ou a turma se une agora para buscar esse tipo de apoio um do outro, ou vai ser cada vez pior. E é legal a gente estar falando desse tema porque ele vai diretamente com a longevidade que a gente estava comentando antes. Pois é, porque hoje a sobrevida das pessoas, e claro, do médico também, é maior do que no passado, né? E eu queria muito aprender um pouco mais sobre olho seco, né? Tive uma mini aula já. O que é o olho seco, precisamente, doutor? O sofrimento do olho seco, ele é progressivo, mas traduz na falta de uma boa lubrificação do globo ocular, que a parte externa do olho, ele está sujeito à desidratação espontânea do ar, do vento, do calor, né, do ambiente que você vive, da exposição à luz. E, naturalmente, se você não tiver uma lubrificação ideal, você vai sofrer com o olho seco, né? Porque está faltando os nutrientes, porque a lágrima, ela não é só lá a parte líquida, aquosa, ela tem nutrientes, tem micronutrientes, tem proteínas, tem gordura, tem elementos de defesa para proteger a parte externa do globo ocular. E a córnea precisa estar muito lubrificada para poder manter a boa transparência e dar uma visão. E tem tratamento para isso? Existe tratamento. Cura é que é o problema. São tratamentos paliativos. Como quase tudo na medicina, por falta de prevenção. Na minha opinião, a prevenção de olho seco advém desde jovem. Se você tiver uma alimentação sempre adequada e completa, você vai manter o seu sistema glandular, o seu sistema físico como um todo, sempre atuando da melhor maneira possível. Se você é um subnutrido em determinados itens da alimentação, você um dia vai pagar o preço dessa subnutrição naquele item. No caso do olho seco, por exemplo, uma coisa que compromete muito, na minha opinião, é o abortamento da vitalidade das glândulas que promovem as gorduras que ajudam na lubrificação do olho, se une com a parte líquida. Essas gorduras são elaboradas a nível de pálpebra, nas glândulas palpebrais. E elas misturam com a parte líquida e fazendo essa proteção e nutrição da parte externa do olho. Se essas glândulas se abortam o seu trabalho um dia, porque ela, digamos assim, cansou antes do tempo ou morreu antes do tempo, você vai pagar esse preço lá na frente. Aí você vai tentar suprir essa deficiência com colírios, com medicações, mas nunca mais com a própria natureza espontaneamente É um tratamento para gerar um pouco mais de conforto. Vai dar um pouco de conforto. Tem alguma complicação? Como? Complicação? Caso não realize em casos o tratamento? extremos, sim. Porque tudo isso você tem
quantitativo, digamos assim. Você tem óleos que são secos levemente, outros moderadamente, outros gravemente. Então, essa pontuação existe, como tudo na saúde da gente. Então, as pessoas que têm um sofrimento maior, tipo acidentes químicos, físicos, doenças que podem levar a fatores graves, esses são sofredores e eles são sofredores muito sérios. Os que tiveram meio termo, o sofrimento é menor e assim vai, é como tudo na vida. Muito interessante. Obrigado pela aula, doutor. Para a gente encerrar, agora eu queria um conselho para o colega médico, seu colega médico. Aí seu conselho e a sua palavra final para a gente encerrar esse bate-papo extremamente O prazeroso. conselho eu dei na estante, né? Como em termos de classe, é a união. Em termos pessoais, é que se mantenha sempre atualizado, trate a medicina com a seriedade que ela exige, porque é uma das profissões que é assim, de uma seriedade muito grande, porque o atendimento médico é decisório. Se o médico atende 30 pessoas no dia, ele toma 30 decisões. É diferente de outras profissões que você leva um dia, dois, três, uma semana para tomar uma decisão de uma situação. E a medicina não. O médico, todo paciente, ele decide naquele momento Tem por todo ele. o ciclo, né, de Então, são analisar. muitas decisões que você toma num dia de trabalho. É cansativo mentalmente, muito o trabalho, porque você toma uma decisão em função de outra pessoa. E a sua decisão impacta completamente No bem-estar no e na bem-estar. saúde daquela pessoa. Fora o risco médico, fora todo a responsabilidade que o profissional Aqui está tem. tudo implícito, né? Porque se você decide mal, vai repercutir em cima de uma pessoa que confiou em você. E confiança é uma vez só, Então, né? o conselho é isso, que o médico se mantenha sempre atualizado, atenda o paciente com dedicação, dê importância à doença dele, porque quem está doente precisa de ser protegido, quer colo, Que é acolhimento. quer acolhimento. Show. Doutor, Disponha grande. uma honra. Obrigado. Esse foi Dr. Marco, simplesmente o responsável por trazer o transplante de córnea para a Bahia. Adeus a todos. Opa, a HeFmed finalmente está chegando na Bahia. HeFmed é a plataforma mais completa do Brasil para médicos, especialistas e profissionais da saúde que querem fortalecer a confiança e gerir as relações profissionais, tornando a referência e contra-referência cada vez mais ágil. Na HeFmed, você pode receber referências de colegas, referenciar colegas e encaminhar pacientes para clínicas e laboratórios. Isso te auxilia demais na captação de novos pacientes e na fidelização dos seus pacientes atuais e futuros, criando uma verdadeira rede de colaboração integrada entre profissionais da saúde. Curtiu? Cadastre-se agora para receber novidades em primeira mão assim que ela estiver disponível na sua cidade.